Apoio cultural, clínica Algo Mais, multiprofissionais, várias opções para cuidar da sua saúde, psicólogos, terapeutas ocupacionais, pedagogos, vários profissionais para lhe auxiliar, para fazer você ter uma saúde maravilhosa. Ubra Santa Maria, com cursos excelentes, cursos presenciais, EAD ou híbridos que cabem com certeza no seu orçamento. Programa Viva Ubuntu, um programa lindo da TV Santa Maria que a gente faz com muito carinho para você. Qual é a nossa intenção, qual é o nosso grande objetivo? Trazer para você as personalidades da nossa comunidade negra. Muitas personalidades que já passaram por aqui e ainda vão passar, com certeza você pode já conhecer, saber das histórias, saber da trajetória de cada um deles, mas sempre tem um pouquinho a mais que você vai ficar sabendo a partir deste programa. Agora também tem pessoas que talvez você não tenha ouvido falar ainda, não soubesse ou ouvisse, visse e agora vai passar a conhecer mais. Hoje eu tenho uma pessoa extraordinária que eu conheço assim de longa data e que eu sei de um trabalho desenvolvido em prol da nossa comunidade negra. É o professor Getúlio. Prof. Getúlio, muito obrigada, Prof. Getúlio, pela sua participação, por aceitar vir aqui. Eu sei que não é muito fácil, porque a sua agenda é lotada de atividades, né? Mas muito obrigada por estar aqui conosco. Bom, o meu boa tarde a todos, né? E, na verdade, eu fiquei muito feliz com esse convite para poder dialogar um pouco, né? E para manter revivida sempre as raízes da vida que a gente leva, da vida que a gente tem, porque, afinal de contas, a gente sempre procura viver pensando em melhorar a humanidade, melhorar a comunidade. Então, assim como a Deborah, né? Eu também sou empenhado em procurar melhorar a evolução da humanidade. É verdade. E o senhor não é uma pessoa muito quieta. O senhor sempre foi, professor Getúlio, uma pessoa envolvida, fazendo várias coisas ao mesmo tempo? Olha, eu sempre fui mais silencioso, porque quando bem novo era muito inibido. Eu aprendi a falar com o tempo, por necessidade. Por ter escolhido ser professor, obrigatoriamente eu tinha que falar, né? Então, professor da educação física. Então, a minha desinibição foi crescendo aos poucos, até que foi evoluindo e eu consigo dar conta das necessidades dos trabalhos que eu tenho e também para a minha evolução pessoal, né? Pessoalmente, eu cursei educação física, né? E fiz mestrado em educação física também. E a partir daí, então, a minha demanda foi crescendo, porque eu tive a sorte de ser solicitado a ministrar curso para outros professores. Esse curso de formação, né? Então, ministrar curso para outros professores. E também eu tive um largo desempenho na área de alfabetização de adultos, né? Embora seja educação física, dentro da universidade, meu trabalho mais expressivo foi a alfabetização de adultos. Eu fui presidente da Comissão Institucional de Alfabetização, né? E também tive o meu projeto que eu comecei em Santa Maria, aqui na região, junto com a CRE, também foi solicitado fora do estado, né? Tivemos trabalho desempenhando no Piauí, depois do Piauí nós tivemos Maranhão, né? Pernambuco e Goiás. Então, esses governos vão conversando entre eles. Pará fez convite também, a Bahia fez convite também, mas aí eu não conseguia dar conta. A equipe que eu tinha eram só 12 pessoas da universidade. Com essas 12 pessoas, a gente tinha que cumprir as obrigações docentes dentro da universidade. Não podia ficar sempre viajando. Mas a gente se distribuía. Ia um para um lugar, outro para outro.
e assim nós damos conta da alfabetização de adultos, né? Nesse aspecto foi muito bom. E eu tive uma estreita colaboração também de pessoas que me conheciam, né? E deram recomendações, vamos dizer assim, no sentido de mostrar que conheciam meu trabalho. E eu fiquei muito feliz com isso. Até fui convidado e participei do Conselho Nacional, né, de Alfabetização Solidária. Fez uma história nessa na parte da... Mas a minha origem de alfabetização é porque eu fiz o curso de magistério. Ah, isso aí! A minha origem de alfabetização foi o curso de magistério. E meu primeiro trabalho foi numa escolinha do interior. Né? O senhor é daqui de Santa Maria ou é de Eu sou de Alegrete. Alegrete. Uma escolinha do interior, lá em Alegrete, que fica a 42 quilômetros longe da cidade. Eu ia e voltava todos os dias. E no tempo que tinha eu, professor, primeira, segunda e terceira série junto na mesma sala. O outro professor pegava a quarta e quinta, era mais antigo que eu, né? Uhum. Então, a partir dele foi uma experiência muito gratificante, viu? 3 turmas, eu chegava a dividir o quadro em 3 partes, falava com um grupo, depois falava com o outro, passava tempo para um. Olha, e me senti muito confortável dentro da situação. Muita gente sentia dificuldade, eu me senti muito desconfortável. Foi assim que eu iniciei o meu percurso como educador. Como educador, né? Então, as experiências que a gente tem que são gratificantes, mais tarde, depois, então, eu pude utilizar na comissão de séries iniciais e no caso também a comissão institucional da universidade, da qual saí presidente, né, depois da professora Andina. Então ela se aposentou e eu entrei. Prof. Getúlio, e aqui o senhor veio pequeno de Alegrete para cá ou já veio adulto? Eu vim para cá em 1981 para fazer pós-graduação em Santa Maria. Eu, como professor de Educação Física, eu trabalhava no Instituto de Educação em Alegrete e no Colégio Agrícola de Alegrete. Mas francamente, eu gostava do que eu fazia e eu servia como uma boa referência na cidade. Mas eu soube que aqui em Santa Maria abriram curso de mestrado aqui em Santa Maria. Né? Primeiro curso de mestrado de Educação Física do Brasil. Nossa! Né? Quando foi na segunda edição de seleção, eu vim para participar. Né? E consegui entrar no curso de mestrado, né? Primeiro da Educação Física no Brasil, e a partir daí eu fui ficando. Quando eu cheguei na universidade, porque o Colégio Agrícola de Alegrete pertencia à universidade, né? Já fui convidado, assim, uma semana de aqui, tu pode fazer a tua transferência para cá, que nós garantimos a tua portaria. Mas lá no meu colégio, que eu sou vinculado, a gente consegue outro para mandar para lá e tu fica aqui na universidade. Olha só. Mas eu relutei, viu? Me fizeram esse convite em março, eu só dei a resposta para o meu diretor em dezembro. Dezembro. Levou um ano. Um ano para me decidir, né? Porque eu vindo para cá, eu tinha que... Claro, mudava tudo, né? Isso, mudar a minha vida para cá. Mas, rapidamente, em uma semana, ele já conseguiu a portaria de transferência, já abriram vaga para o concurso que tinha que ocorrer lá em Alegrete, e foi assim. E estando aqui, isso foi em dezembro, quando foi em fevereiro, eu fiz concurso para o ensino superior, eu era professor do ensino médio. E no ensino superior eu tive a sorte de ser classificado em primeiro lugar também, né? E a partir daí fiquei vinculado, né, quanto à educação física. Mas efetivamente o trabalho de alfabetização de adulto teve uma expressão fora do comum, né? Foi muito necessário mesmo. Você sabe que esses dias eu escrevi um texto, e daí no texto eu lembrava que eu cresci vendo na sala, Prof. Getúlio, um quadrinho que eu não sei quem é, a gente que é pobre, sabe, que vem da periferia, a gente tinha muito. Tem aquele quadrinho que é um espelho, ele é assim, tem a laranja, normalmente tem um espelhinho, um espelho.
E nesse espelho tem aquela moldura. A minha avó tinha aquele quadrinho, só que o dela não era laranja, era um amarelinho claro. E ali foi colocado o diploma dela de alfabetizada. A minha avó se alfabetizou, professor Getúlio, a minha bisa, na verdade, no Mobral. E ela tinha uma casa, a casa da minha avó era em Santa Rosa, era uma casa grande, e tinha uma sala grande. E aí pediram para ela para servir de sala de aula para o Mobral. E tá aí, o pessoal foi ter aula de noite lá, eu acho que de certo ela era das poucas casas que tinha luz, não saberia lhe dizer. Diz que na hora ela pegou umas folhas, vó, onde é que vai? Vou ter aula. Se vão vir aqui dentro ensinar a ler e escrever, como é que eu não vou aprender? Foi lá, sentou e aprendeu a escrever o nome dela, se alfabetizou. E eu cresci vendo na sala aquele quadrinho, alfabetizada, Maria Isabel do Nascimento. Viu só? Então, isso para nossa família é muito importante, porque se ela pôde aos 80 anos ter a iniciativa porque ela podia ter ficado sentadinha no banquinho dela ali, não precisava ela ir lá na sala aprender, né? Mas ela quis aprender a escrever o nome. Né? Sabe que o adulto, quando ele atinge seu objetivo de ler e escrever, ele se sente livre. Se sente livre. Porque a pessoa, há uns 2 dias atrás, eu estava no mercado e vi uma senhora, o moço me ajuda aqui, me diga aqui, qual é que é a marca desse produto? Daí eu disse, e o outro, não, mas tem, eu não vou dizer a marca aqui porque é uma questão comercial, né? Sim. Mas tem da marca tal que eu quero, que é mais barato sempre. Daí ele tinha daquele mais barato, né? Eu disse, essa aqui que é da marca, né? Então essa é a marca. Eu vou ver se compro desse aqui. Daí ele botou assim, mas o que é isso aqui? Eu não consigo ver esse desenho aqui. É um doce, uma chimia, né? Isso aqui o que é? É pêssego, é figo, o que é? Daí eu disse para ela, é figo, né? Ah, figo eu gosto. Viu só? Então quer dizer que ainda hoje existem pessoas que são analfabetas, né? E que precisam do auxílio. Porque na época que eu consegui essa projeção do trabalho de alfabetização de adultos, foi na época de 90. Na época de 90. Olha, as pessoas não sabiam ler o nome da linha do ônibus, né? Passavam só perguntando. E na medida que ela assume a condição de alfabetizada, ela se emancipa. Exato. Fica numa felicidade, se emancipa, ela consegue ler letreiros. Então, para os adultos, a maior liberdade é conseguir o que está exposto na rua. Né? As letras que estão expostas em palavras, enquanto ela anda na rua. Que antigamente ela praticamente não sabia, só sabia o trajeto que tinha que fazer, mas não sabia por onde estava passando. O que era que tinha naquele percurso que ela fazia. Então, essa emancipação dá vamos dizer assim, uma emancipação psicológica. Psicológica, certeza, né? Com certeza. Aí a gente começa a perceber o exercício, mais ou menos, mas indo nessa perspectiva, pleno da cidadania. Né? Que a pessoa se torna cidadã, ela consegue se locomover, ela consegue se direcionar dentro dessa sociedade. Né? Ela consegue decidir. Ela não fica dependente dos outros. Então, a partir daí, começa o processo de reflexão para que ela tome as próprias decisões. Né? Que antes ela não tinha coragem ou não se sentia em condições de, muitas vezes, decidir alguma coisa. E como é que foi se aposentar, então, de uma pessoa ativa dessa forma? Como é que foi olhar assim, tá, chegou meu tempo da universidade, agora eu vou fazer outra coisa? Foi o seguinte, viu? Na universidade, eu já estava há 38 anos. Né? Então, eu pensei como subir dentro da carreira da universidade ou ir para outra universidade. Eu fiz as contas, tudo mais, sobre o trabalho que tinha, tudo. Resolvi fazer concurso para outra universidade, que aí eu ficava com aposentadoria e mais um novo trabalho. E assim eu fiz. Eu fiz concurso para a UERGS e fui para a UERGS. Trabalhei na UERGS. Então,
Eu fiz o concurso, fui aprovado, daí vim pedir aposentadoria para não acumular, né? Então, vim aposentadoria, então fiquei com o trabalho da UERGS também. Né? E tudo isso para manter todas as atividades. Mas eu sempre fui vinculado a essas causas, principalmente sobre movimento negro, antirracismo. Eu sempre mantive. Lá na UERGS, por exemplo, tinha uma comunidade no distrito de Palmas, a comunidade de Quilombo, no distrito de Palmas, 80 quilômetros da cidade. Um lugar bem afastado mesmo. Tá vendo o tamanho desse morro aí? Tem uma pedra do tamanho de um morro desses daqui de Santa Maria, lá em Palmas. É muito bonita a paisagem, mas é árido o terreno lá. Lá que se escondiam os escravos, porque tinha cavernas. Tinha caverna. Então se escondiam naquelas cavernas lá. E aí, lá, o prefeito, ele conseguiu construir casa para essas pessoas que moravam por lá. Eu quero escutar melhor essa história aí. A gente vai fazer um intervalinho e a gente já volta, professor. Certo. Ele fez assim. Programa Viva Ubuntu, apoio cultural Estúdio Ubra, Santa Maria, com cursos excelentes, cursos presenciais, EAD ou híbridos que cabem com certeza no seu orçamento. Encrespando Estética Capilar. A beleza é o bem-estar dos seus cachos. Avaliação, detox, revelador de cachos, nutricortes, transformação de cachos. Você vai ficar linda. Clínica Algo Mais, multiprofissional. Psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas, psicopedagogos, terapeutas ocupacionais. Profissionais excelentes e comprometidos para cuidar da sua saúde. Triste? Angustiado? Cheio de problemas e sem ninguém para conversar? Então disque 188. 188 é o novo número de atendimento telefônico do CVV, Centro de Valorização da Vida. De orelhão, celular ou telefone fixo, a ligação é gratuita e funciona 24 horas todos os dias. Ligue 188 e receba apoio emocional. Desmatamento? O que é que eu tenho a ver com isso? Parou, né? Sai da cadeira, suja a mão de terra. Vamos começar esse reflorestamento? Nós. Faça florescer floresta. Vem fazer parte desse movimento de reflorestamento. Viva Ubuntu, hoje trazendo para você histórias maravilhosas, conversando com o professor Getúlio. E aí o professor Getúlio estava contando para nós, era uma comunidade quilombola. No distrito de Palmas, em Bagé. Isso. Em Bagé. Então essa comunidade quilombola, tudo mais, receberam casas que foram construídas pelo prefeito, né, e se mudaram para as casas. E logo depois foi feita instalação elétrica nessas residências. E sabe que as pessoas não sabiam lidar com eletricidade. Era muita gente, né, sofrendo com choques. Não sabiam se comportar dentro do mundo da eletricidade, né? E aí deu assim a casualidade de eu me encontrar com uma senhora que era líder na comunidade, que estava se queixando se a universidade da UERGS não podia fazer alguma coisa. Eu não sou eletricista, não sou engenheiro elétrico, mas eu disse assim, olha, eu vou ver o que eu posso fazer. Mas aí fiz um projeto, encaminhei o projeto para a UERGS, foi aprovado e a gente tratou de implantar. Teve apoio da Secretaria de Desenvolvimento Social, né? Teve apoio da Emater, né? E da UERGS. Foram 3 frentes que fizeram isso. Abrimos uma inscrição, a Secretaria de Desenvolvimento Social deu toda a ferramenta e todo o material necessário, né? Nós simulamos casas, 4 casas a gente simulou, feita com esses compensados de construção, e ali então eles iam praticando o que era um tipo de instalação, o outro é uma tomada, é uma lâmpada, seja o que for, mas deu 21 alunos inscritos. Tinha senhora idosa, tinha senhor idoso, tinha jovens. Olha, eu gostei que a metade eram mulheres.
eram mulheres a metade, né? E boas, olha só, para fazer a instalação, muito mais, assim, cuidadosa, muito mais minuciosa nos cuidados do que os homens, sabe? Mas, na verdade, queriam aprender mesmo. Desses 21, foram 18 que chegaram até o fim do curso. Foi um semestre inteiro. Deu mais ou menos 300 horas. Ah, não, bem completo. Bem, mas eu consegui o apoio de um engenheiro elétrico, que até foi gerente da CE aqui em Santa Maria. Esse engenheiro elétrico que ia ministrar as aulas. Até nós dávamos o transporte, né? E esse engenheiro também, ele era sensível aos problemas sociais. Isso é interessante, eu tive sorte de encontrar, né? Depois de um tempo, aí nós damos certificação também, né? Não para ser profissional, né? A gente colocou, né, certificação de introdução à eletricidade, à instalação de eletricidade residencial. Introdução apenas. Sim. A gente não deu um diploma de profissional. Mas, na verdade, eu soube depois que 4 só viraram profissionais, né? De todos aqueles 21, 4 viraram profissionais de eletricidade, estavam fazendo lá, e até cerca elétrica, o engenheiro ensinou, estavam trabalhando com instalação de cerca elétrica. Né? Então, e tivemos sorte também, porque uma casa que alguém estava fazendo, que não é dessas do lado, um desses quilombolas, resolveu ter um estabelecimento comercial, estava construindo. E aquela casa serviu assim, tipo, no momento da conclusão do trabalho. Então os alunos tinham que fazer toda a instalação elétrica da casa, tudo mais e tal, né? E aí foi uma grata experiência. Verdade. Prof. Getúlio, e aqui em Santa Maria, como o senhor sempre foi atuante no movimento negro, como é que o senhor começou a militância, a trabalhar pelo movimento negro? Sei que o senhor tem uma história dentro do Museu 13 de Maio. A sensibilidade para poder atingir uma militância nessa causa, primeiro passa por problemas de discriminação que sofre, né? O negro normalmente sofre, é discriminado, né? E às vezes também ainda é, mas alguns dizem assim, eu não sou discriminado, não sei. Às vezes é falta de conexão, falta de interpretação ao receber uma rejeição qualquer. Verdade. Eu cansei de ser discriminado. Tu não entra aqui nesse baile porque tu é negro. Na minha formatura, no clube comercial na cidade de Osório, eu convidei a minha irmã para ser minha madrinha da formatura. Nós estávamos dançando no salão, apareceram 2 homens. Olha, vamos conversar aqui. Levaram para a mesa que eu estava sentado. O senhor pode ficar na mesa, tomar cerveja aí, mas dançar não pode. Por quê? Mas por quê? Porque vocês são negros, assim, né? São negros. Era tão comum aquilo neles que não tiveram nem que... aconteceu. E na medida que passou o tempo, eu fui ficando assim, mais assim, contrariado com aquela situação, né? Aí eu peguei minha irmã, vamos dançar. Dançamos, a pista do baile esvaziou. Meu Deus, Prof. Getúlio! No fim eu vi só nós dançando. Daí, antes de terminar a música, a banda parou. Aí terminou com o baile. Então, a partir dessas experiências, né? Então a gente acaba se sentindo na obrigação de militar. Exato. E casualmente, bem depois de lá, eu fui para Alegrete, trabalhei em Alegrete um tempo, tudo mais, estudando também. E eu fui fazer vestibular para Educação Física em Porto Alegre. Lá em Porto Alegre eu tive a sorte de conviver na mesma casa de estudante, né? Naquele tempo era JUC, Juventude Universitária Católica, era um caso de estudantes assim, como assim, casas antigas, né? Que os padres conseguiam para abrigar estudantes carentes. Então as pessoas cediam a casa para a gente morar, tudo mais, mas nós administrávamos aquela casa e tudo. E junto comigo eu tive a felicidade de fazer amizade com Oliveira Ferreira da Silveira.
O Oliveira Ferreira de Silveira foi meu colega e meu amigo, ele foi assim, a gente se dava muito bem, né? Então, a partir daí, com a gente fazia tudo mais, tratava desse assunto. Quando chegou nos 2 últimos anos finais, que ele estava fazendo letras, e eu fazendo educação física, né? E aí, o Oliveira despertou para essa causa. Despertou, começou a se reunir com as pessoas lá na Floresta Aurora, umas 4 ou 5 professoras que faziam estudos, até que um dia ele decidiu, olha, nós chegamos à conclusão que 13 de maio não tem significado para nós, né? Não tem sentido nem só porque foi assinada a Lei Áurea. Então a gente escolheu 20 de novembro porque é o dia da morte de Zumbi. E vão batalhar nesse sentido. E foi assim. Até que se consagrou o 20 de novembro como a data nacional do movimento negro, né? Então, o mês da consciência negra passa a ser novembro. Mas a partir daí eu tive, comecei assim, desde aquele tempo, quando eu me formei, tudo mais, em todo lugar que eu ia, eu estava pela causa da negritude. Todo lugar que eu ia. Vim para Santa Maria, continuei também, né? Eu estive no sindicato dos professores da universidade, ali também eu sempre puxava para esse lado. E do sindicato dos professores da universidade, aí eu acessei o Museu 13 de Maio com um projeto de colaboração. O sindicato dava apoio para as ações do Museu 13 de Maio. E eu me prontifiquei a fazer esse meio de campo entre a SEDUFES e o Museu 13 de Maio. E foi aí que eu lhe conhecia, eu indo lá no Museu 13 de Maio um dia, e daí eu cheguei na porta e daí o senhor me disse, as camisetas estão aqui. Aí que tinha umas camisetas, era uma camiseta amarela e uma camiseta preta aquele ano. Eu não sei, eu tenho lá em casa, eu uso as camisetas até hoje, mas eu lembro que foi o senhor que uma camiseta muito bonita, viu? Muito bonita aquela camiseta. E também eu puxava a universidade para a comunidade negra fazendo laços, né? Que naquele tempo assim, tinha sido colocadas as cotas na universidade, em 2006, né? Então foi aí, a minha militância, sempre eu tive na militância nos meus dias, né? Mas junto ao Museu 13 de Maio, foi a partir de 2013. 2013 que eu comecei a militar dentro do Museu 13 de Maio. Olha, prof. Getúlio, a gente tem meia hora de programa e o programa passa muito rápido. Quando a gente vê, já terminou. A gente vai ter que marcar um outro programa para a gente conversar mais, principalmente sobre as ações agora, porque o Museu 13 de Maio fez ações lindas agora no mês de novembro e com certeza vai continuar fazendo ações. A gente tem que conversar sobre essas ações do museu também. Então, muito obrigada pela sua disponibilidade, por ter vindo aqui, tá conversando conosco. Eu lhe tenho, não posso nem dizer que eu tenho em alta conta, tenho em altíssima conta. E a gente tem assim, ó, na minha visão vamos contar assim, ó, da minha pequenez dentro de Santa Maria, do movimento negro, o senhor e a Maria Rita, para mim, são as 2 grandes referências que a gente tem aqui em Santa Maria. Né? Isso é a idade que constrói. A idade que constrói. Não, mas pelo trabalho, por tudo que fazem, sabe? E uma coisa que eu acho muito importante do professor Getúlio é puxar a juventude. É puxar a juventude. Conscientizar a juventude, puxar, é o ponto básico da renovação, né? É a conscientização da juventude. E não é fácil, hein? Não é fácil. Não é fácil. Então, muito obrigada pela sua presença, muito obrigada pelo seu trabalho, por tudo que faz por nós aqui em Santa Maria. Tá certo. Eu agradeço, então, mais uma vez o convite e gostei muito dessa oportunidade de me manifestar dentro dessa causa que, para mim, é muito importante. Obrigada. Você que está nos acompanhando, muito obrigada pela sua presença, pela sua audiência. Faça com que esse programa aí seja compartilhado, compartilhe nas suas redes sociais, deixe o seu like, deixe o seu comentário, deixe a sua sugestão, porque sempre é muito importante para que a gente possa fazer um programa que você aprecie, um programa que seja bacana para você, porque nós temos aqui, ó, riquezas infinitas que a gente vem trazendo. Mas sempre é importante saber como você está recebendo essa riqueza toda aí do outro lado. Então, muito obrigado pela sua presença. Professor, viva Ubuntu! Viva Ubuntu! Viva Ubuntu!
Apoio cultural, clínica, algo mais, multiprofissionais, várias opções para cuidar da sua saúde, psicólogos, terapeutas ocupacionais, pedagogos, vários profissionais para lhe auxiliar, para fazer você ter uma saúde maravilhosa. Ubra Santa Maria, com cursos excelentes, cursos presenciais, EAD ou híbridos que cabem com certeza no seu orçamento.